Família Ruto, uma família de 3 pessoas que tinha tudo pra dar certo, mas não deu. Hello, misteriosos! Tudo bom com vocês, gente? Espero que sim. Antes de tudo, se vocês gostam de vídeos de casos, se vocês querem que eu traga mais, se inscrevam no canal, deixa o like de vocês, tá bom? Ativem o sininho de notificação pro YouTube sempre mandar as notificações dos vídeos novos que tem por aqui. E hoje, gente, eu vou falar sobre o caso da Adriana Ruto, que morreu aos 7 anos de idade, e você vai saber a história agora. No dia 16 de setembro de 1999, nascia na cidade de Esto, na Flórida, Adriana Elaine Ruto. A mãe da Adriana se chamava Amanda e ela também tinha um filhinho chamado AJ, que era o meio-irmão da Adriana. E foi no dia 8 de agosto de 2007 que a trama dessa família mudaria totalmente de uma forma fatal. Bom, a Amanda, ela era uma mãe solteira, ela cuidava dos filhos sozinha, ela tinha o auxílio da mãe dela de vez em quando e do marido da mãe dela, que chamava Charles, e ela era uma assistente de enfermagem. Então a Amanda vivia de forma simples com seus filhos. E foi no dia 8 de agosto de 2007 que a vida dela estava mudando totalmente, que ela estava desesperada, ligando pro 911. Nessa ligação ela estava muito desesperada, afirmando que ela tinha encontrado a filha dela na piscina, que ela estava boiando, que ela já estava sem respirar e ela estava pedindo socorro. Então a emergência chegou na casa da Amanda, os paramédicos tentaram fazer os primeiros socorros na Adriana, mas ela já estava com a pulsação muito fraquinha, então eles resolveram levar ela para o hospital, onde teria mais equipamentos e mais chances dela ressuscitar. E nesse caminho, a Amanda estava desesperada, ligando para a mãe dela, só que a mãe dela não atendia por nada no mundo, porque ela estava no trabalho e, consequência disso, ela acabou informando para o seu padrasto o que estava acontecendo e chamou ele no hospital. Eu sempre referi ele como o avô do AJ e da Adriana, tá? Porque é basicamente isso. Ele encontrou o AJ no hospital e a Amanda pediu para que ele levasse o AJ para casa, já que ela não saberia quanto tempo os procedimentos levariam e que era um ambiente ruim para ele. Eles foram para casa e a Amanda ficou lá esperando o resultado do que estava acontecendo com a Adriana. Uma hora depois dos médicos tentarem ressuscitar a Adriana não suportou e infelizmente faleceu. Então assim que a Amanda recebeu essa notícia, a polícia entendeu então que foi um acidente doméstico, que a Adriana teria morrido afogada e o inquérito ficou encerrado a partir dali. Só que nesse período eles não sabiam o que tinha acontecido, se a Adriana tinha pulado dentro da piscina, se o AJ estava brincando com ela, podia ter afogado ela na piscina, ou se a Amanda teria afogado ela na piscina. E aí, enquanto a Amanda estava no hospital, esperando toda essa resposta que ela teria, resolvendo todos os problemas que ela estaria resolvendo após a morte da Adriana, o avô do AJ interrogou ele, perguntou o que tinha acontecido, falou pra ele a importância de sempre falar a verdade. Eu acho que ele estava duvidando um pouco do AJ, estava pensando que ele podia ter causado a morte da irmã em alguma brincadeira, não sei o que ele pensou. Mas eu acho que o que ele ouviu, ele não esperava ouvir. E o AJ falou: a minha mãe afogou e matou a minha irmã. E a partir daí, com aquele susto que ele levou, com essa indignação que ele teve, ele ligou imediatamente para a polícia e informou a polícia do que estava acontecendo, né, das alegações do neto dele. Falou que a polícia precisava imediatamente ouvir o AJ. Então, imediatamente, a polícia recrutou o AJ para começar a contar o que ele tinha visto naquele dia. E o AJ descreveu toda a cena do crime, só que ele tinha algumas contradições referente ao lugar que ele estava durante o suposto crime que sua mãe tinha cometido. E ele falava que uma hora ele estava dentro da casa, que ele não podia ver, porque se ele tivesse visto ele estava muito encrencado. Em outro momento ele fala que ele estava perto de uma árvore onde havia um lixeiro, e ele fala que quando ele viu, ele apontou a arma dele, fazia pum pum pum, enfim. Então assim, tinha algumas contradições durante a alegação do AJ, e a polícia então resolveu investigar um pouco mais a vida da Amanda. Eles visitaram a casa da Amanda e eles perceberam que a casa estava muito suja, que não era uma casa muito comum para quem tinha 2 crianças. Inclusive, quando eles adentraram o quarto das crianças, o quarto estava muito sujo. Não tinha lençol na cama, estava fedendo a urina, as roupas das crianças também estavam fedendo a urina e estava muito suja, muito desorganizada, as coisas meio jogadas, assim, como em todos os cômodos da casa. E eles começaram a achar estranho o fato da casa estar daquele jeito, já que tinham 2 crianças ali e que a higiene é imprescindível
para a saúde das crianças. Já deixou a polícia um pouco desconfiada da Amanda, mas eles não podiam acusar ela de assassinato só porque ela era uma mãe desleixada, né? Então eles passaram a investigar, olhar um pouco mais a casa e eles perceberam que não tinha nenhum brinquedo dentro da casa, gente. Então assim, que mãe que tem um filho de 7 anos e um filho de 6 anos e não tem um brinquedo sequer em casa? Quando ela foi indagada referente a isso, ela falou para os policiais que os filhos estavam muito bagunceiros, muito teimosos, desobedientes e que por isso ela tinha tirado os brinquedos deles por uma semana e que depois de uma semana ela devolveria os brinquedos. A polícia perguntou para ela onde estavam os brinquedos, porque eles precisavam averiguar essa informação, e a Amanda então levou eles até um galpão que tinha no quintal da casa dela, que era um galpão de madeira, bem pequeno, inclusive. Estava perto da piscina onde foi a cena do crime. E dentro desse galpão eles encontraram apenas 2 boias. Não tinha brinquedo nenhum. Tinha algumas ferramentas, sabe, de trabalho. Tinha também a escada da piscina, que deveria estar lá. Tinha também um carro, gente, que eu não sei. Parece aqueles carrinhos de cortar grama, sabe? Dirigíveis. Eu não sei se é, porque... Mas nos Estados Unidos é muito comum. E aí... eles ficaram abismados com aquilo. Porque que ela estava declarando uma coisa e não era verdade aquilo, então já ficaram meio, né, assim com a Amanda. Mas isso tudo não bastava, gente. Precisava ter provas contundentes de que a Amanda realmente era criminosa, assim como o AJ estava falando, apesar da contradição dele. Então a polícia se aprofundou um pouco mais na vida da Amanda e descobriram que quando a Adriana tinha apenas 6 meses de idade, ela foi servir ao exército e ela deixou a Adriana com a sua mãe. E aí quando ela voltou, a Adriana ela tinha sido diagnosticada com TDAH, que é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E a partir daí ela teria notado a filha totalmente diferente do que ela almejava, uma menina agitada, teimosa, hiperativa de fato. E ela falou que apesar da filha dela ter esse diagnóstico, ela tinha muita afeição pela filha, que ela tinha aprendido com o tempo a amar a Adriana. Gente, como assim? Ela aprendeu com o tempo a amar a filha. Já não era um sinal positivo, né? Porque mãe ama desde que tá na barriga. E ela estava dizendo que ela tinha aprendido a gostar da filha. Enfim, uma opinião aqui que eu não devo nem estar dando. E eles não podiam, então, afirmar que a Amanda teria feito aquilo. Então eles continuaram investigando e eles descobriram que a Amanda teve o seu primeiro filho com 16 anos de idade. E a mãe dela falou que, apesar dela ser muito nova, ela cuidar de uma criança. Sendo uma criança, ela era uma mãe muito afetuosa. Esse primeiro filho da Amanda se chamava Alex. E curiosamente, ele morreu com 1 ano e 3 meses aproximadamente. Quando ela foi indagada referente ao motivo da morte do bebê, ela disse que ela tinha feito ele dormir, estava no sofá, e que ela saiu por uns segundos e quando ela voltou ele estava caído no chão, sem respirar. Então isso foi um pouco suspeito de como que ela teve outro filho e morreu assim de uma forma tão repentina, do nada. E aí chegou o julgamento da Amanda, onde tudo seria esclarecido. Nesse período a Amanda já estava presa, o AJ estava sendo cuidado por outras pessoas, até que o caso se resolvesse. E nesse dia o AJ estava com 7 anos completos e ele precisou depor contra a mãe dele e contar tudo que ele tinha visto. Anteriormente, ele havia sido ouvido pela polícia, só que por ter contradições no relato dele, no depoimento dele, a polícia convocou uma psiquiatra, psicólogo infantil, para entrevistar ele, para ver se ele falava. Então tem cena deles assim, ela no sofá, bem confortável, distraída, para conversar com ele, onde ele relatou tudo que agora ele irá repetir diante do juiz. No dia do julgamento, a Amanda alegou a seguinte história. Ela contou que ela tinha chegado do trabalho e que nesse dia eles teriam um compromisso para comprar material escolar das crianças e que eles iriam fazer isso juntos. Então ela chegou, começou a se preparar, começou a organizar as coisas para mais tarde ela sair. Nesse momento, as crianças pediram para brincar dentro da piscina, só que ela não deixou, justamente por conta desse compromisso. Mas aprovou que eles ficassem brincando no quintal, sem entrar na piscina. E que, de repente, o AJ chega para ela e fala: mamãe, a Adriana tá na piscina. E ela falou que na hora ela não averigou, porque ela tinha entendido que a Adriana estava perto da piscina, não dentro da piscina. Então ela falou que mencionou pro AJ ir falar com a Adriana, para que ela saísse e entrasse em casa, já que eles iriam ter um compromisso mais tarde. Alguns minutos depois, ela resolveu olhar pela janela e ela disse que nesse momento viu o AJ
pegando alguma coisa de dentro da piscina e que ela saiu correndo para verificar o que era, mas ela não tinha noção que seria a Adriana, e quando ela se aproximou, ela viu a Adriana boiando de barriguinha para baixo, com o rosto dentro da água, e que nessa hora ela ficou desesperada, não pensou muito, pegou a Adriana e ligou pra polícia, né, pra emergência. Em controvérsia, o AJ conta outra história, que é, de fato, o que estava descrevendo a cena do crime, e ele contou que nesse dia eles realmente estavam brincando pela casa. A Adriana pegou um borrifador, que era um limpa-vidros, um produto de limpar vidros, e que ela estava borrifando pela casa inteira, olhando os móveis, eletrodomésticos, a televisão, e que a Amanda ficou tão irritada, gente, tão irritada, furiosa com a Adriana, que ela pegou a Adriana e jogou ela dentro da piscina. Nesse momento, a Adriana começou a gritar muito de medo, porque a piscina era bem grande e ela morria de medo de água, então ela começou a gritar muito. E para silenciar a menina, a mãe pegava a mão e afogava ela dentro da piscina, sabe? Então essa foi a declaração do AJ, que a mãe teria afogado a irmã até que ela não fizesse mais barulho, e depois veio todo o percurso que eu já falei pra vocês dela ligar pra polícia. Então são duas versões, eles são as únicas testemunhas, nenhum vizinho viu nada. Então o AJ estava testemunhando contra a própria mãe. Ele chegou acompanhado de um advogado de defesa. Esse advogado de defesa, antes de tudo, indagou o AJ. Perguntou pro AJ se ele sabia o que era verdade, mentira e história. O AJ disse que não sabia diferenciar. E depois ele veio com outra pergunta pro AJ. Ele falou assim: AJ, se eu falar que a sua mãe está nesse tribunal, eu estou falando a verdade? Então o AJ respondeu que não, ele não estava falando a verdade porque a mãe dele estava presa, não tinha como ela estar ali. Então esse advogado de defesa fala para ele olhar para o lado e identificar uma mulher. Então quando o AJ olha para o lado, ele vê a mãe dele e ele não consegue, gente, controlar, ele começa a chorar, é de cortar o coração. Dá pra ver na cena que ele não sabe nem o que ele faz, sabe? O que ele faz com as mãozinhas dele, ele coloca a mãozinha assim no rosto, ó. É uma reação de incapacidade, de medo, e dá muita pena de como que ele teve que ir diante de tantas pessoas, ser tratado como um adulto, ter que fazer juramento de falar somente a verdade e ter que passar por tudo aquilo de novo, relembrar, relatar. Eu já tinha relatado várias vezes o que tinha acontecido, tava tendo que relatar de novo diante da própria mãe, que foi assassina da irmãzinha dele, e que ele presenciou tudo. Enfim, né, gente, muito triste. A Amanda ficou vendo tudo e ela ficava assim, só olhando com a cara triste toda aquela história. A defesa da Amanda alegou que não era válida como prova aquela declaração do AJ, já que havia contradições, porque ele não sabia dizer exatamente onde ele estava no momento. Então chamaram outras pessoas para depor, e algumas pessoas do trabalho da Amanda, a mãe dela alegou que a denúncia do marido dela, o Charles, era falsa, que era movida à raiva, porque eles nunca se deram bem, e que ele queria ferrar ela, mas que a filha dela era uma ótima mãe, que era tudo mentira, que ela não teria feito aquilo com a Adriana. Porém, ela não negou o fato de achar estranho a Adriana estar na piscina, já que ela morria de medo de água. Então, isso foi uma situação muito estranha para a mãe dela. Entrevistando os amigos da Amanda, eles afirmaram que uns dias antes da morte da Adriana, ela teria dito que ia matar a filha, porque ela tinha riscado com canetinha permanente o banco do carro dela, que era novo. E além dos amigos, quem depôs também contra a Amanda foi a médica que atendeu a Adriana no hospital, que tentou ressuscitar ela. Ela disse que quando ela contou pra Amanda que a filha dela tinha morrido, ela não esboçou nenhum tipo de sentimento. Então que aquilo tinha sido muito estranho pra ela, já que ela teria perdido a filha de apenas 7 anos de forma acidental e muito pequena, muito prematuramente, que não era nada comum um pai não reagir de uma forma tão fria referente à morte de um filho, mas até então ainda poderia ser um estado de choque da Amanda. Só que ela perguntou, gente, pela máquina de comida. Então é muito estranho, você tá querendo comer enquanto sua filha tá morrendo, tá morta. Então assim, não faz sentido, né? Então depois foram feitas algumas averiguações no corpo da Adriana e mostrava que tinha marcas de dedos no rostinho dela. E a defesa alegou que isso poderia ser dos primeiros socorros, né, que ela teve que passar. E aí, então, eles começaram a fazer simulações. Eles pegaram vários voluntários que tiveram feito o curso de primeiros socorros. Então, eles tiveram que reproduzir ali essa questão dos primeiros socorros para vítimas de afogamento.
E nenhum desses voluntários fizeram qualquer prática em que tivesse mão no rostinho da Adriana. Era um boneco simulando o corpo dela, né? Obviamente. Então isso foi, assim, um pontinho a menos para Amanda nessa briga toda. Várias coisas somaram muito negativamente para ela, mas essa questão das marcas no rosto da Adriana batia exatamente com a denúncia do EJ, né? Que tinha se referido à mãe empurrando a irmã contra a água. Então eles começaram a fazer vários testes, eles pediram para vários voluntários irem até esse boneco onde teria a marca exata que estava na Adriana e batia exatamente com a mão da Amanda. Então, enfim, né? Não tinha como não ser ela. Então, gente, foi somando tudo. A falta de higiene dela e cuidado com a casa, a falta dos brinquedos com as crianças, foi muito estranho também. Os relatos das pessoas, os históricos dela de abandono da menina com apenas 6 meses e do filho que morreu de uma forma tão suspeita. Assim, tudo foi somando, né, para que fosse provada que ela foi a autora do crime. E durante o processo foi pedido para que a Amanda assumisse a culpa dela, né, se assumisse culpada e que ela teria muitos benefícios com isso. Só que ela disse que não poderia fazer, não poderia assumir um crime que ela não cometeu. E depois de algumas horas de deliberação, eles concluíram que a Amanda era a autora do crime, assassinato de 1º grau e abuso infantil agravado. Então ela foi condenada, gente, à prisão perpétua diante disso, sem direito de liberdade condicional. A liberdade condicional é quando o preso pode sair da cadeia, pode responder ao processo em liberdade ou pode sair dos feriados, mas nesse caso ela não tinha direito, ela não podia sair da cadeia por nada. Esqueci de mencionar pra vocês, mas antes de tudo, a Amanda fez um teste que foi benéfico pra ela, mas que não adiantou muito. Ela fez um teste de polígrafo. O teste do polígrafo é o teste da verdade, onde as pessoas são entrevistadas com um aparelho e esse aparelho responde se a pessoa tá falando a verdade ou a mentira. Então ela passou nesse teste, esse teste disse que ela tava falando a verdade, segundo o relato dela, que ela sempre se declarou inocente, porém ela foi julgada e condenada, né, por esses crimes. E no ano de 2010, quando ela pôde, ela entrou com recurso tentando diminuir a pena dela, mas foi negado. E nesse período também, ela deu uma entrevista para televisão, que o caso já estava bem conhecido. Ela ainda alegou que era inocente e ela deixou um recado pro AJ, disse que não estava chateada com ele. E durante essa entrevista, a apresentadora perguntou qual era o sonho dela. Ela disse que ela tinha o sonho de provar a inocência dela, de sair da cadeia, de encontrar o AJ, que ela sentia muita falta dele. Ela descreveu a Adriana como uma menina muito meiga. Ela disse que a Adriana era a sombra dela, que elas eram muito parecidas, que elas eram muito apegadas, o que não parecia muito comum depois dos relatos, né, das pessoas. Falava que ela não aturava a menina, que a menina era muito agitada, que ela não gostava da teimosia da Adriana. Então, enfim, né? Mas ela ainda se alegava inocente e falava de muito amor pela filha. Essa entrevistadora perguntou pra ela referente ao AJ e ela disse que tinha muita saudade dele, que queria rever ele, que tava lutando pra um dia reencontrar ele. E aí ela informou pra Amanda nesse dia que o AJ tinha sido adotado. Sim, gente, o AJ foi adotado pela família que tava cuidando dele durante todo o processo. E a família resolveu também tirar o sobrenome dele pra resguardar ele um pouco de toda essa situação, né, de tudo que ele tinha vivido, para ele crescer sem os rastros desse sobrenome que estava muito conhecido, que foi o oposto do caso da Suzane, né, com o Stoffen, que eu já contei para vocês, que o irmão da Suzane carregou um fardo muito grande. Enfim, gente, contei todo o caso. Antes de assistir o filme, assistam o caso que tá no canal, tá bom? Da Suzane, como foi tudo, como ela conheceu o Daniel, como eles tramaram tudo, enfim, o dia do crime, então assistam lá. Então ela descobriu que o AJ tinha sido adotado e ela ficou assim, não esboçou muito sentimento, ela só não sabia. A entrevistadora perguntou se ela não sabia, ela disse que não. Mas ela disse que ainda assim esperava encontrá-lo um dia, reencontrá-lo um dia, e que perdoava ele, que não estava chateada com ele por tudo, que ela amava muito ele, que ela esperava o reencontrar. Então, enfim, gente, essa mulher é cara de pau, né? O que vocês acham? Vocês acham que ela é inocente? Vocês acham que foi realmente um acidente? Porque, a princípio, a polícia achava que a Adriana estava tentando pegar alguns mosquitinhos que tinha na piscina e que, nisso, ela caiu, bateu a cabeça e ficou inconsciente e morreu afogada. Então, assim, é um caso muito perturbador, né? Como que uma mãe consegue fazer isso? Não consigo nem imaginar a cena dela fazendo isso. Primeiro que ela fez tudo isso
Segundo, que o filho precisou testemunhar tudo aquilo, presenciar tudo aquilo. E se ele não tivesse presenciado, se ele não tivesse visto, a Amanda estaria impune. Ela teria perdido a filha em um acidente doméstico. O que não foi de fato verdade, já que tinha marcas da mão dela, já que tinha relatos do AJ. Inclusive, no dia, o AJ levou um desenho demonstrando tudo o que estava acontecendo. Ele estava abalado, o menino. Ele era uma criança muito pequenininha. E por mais que a defesa da Amanda relutasse que tinha controvérsias, tinham mais coisas que batiam em favor do AJ do que da veracidade do depoimento da Amanda, né? Que estava suspeito desde o início. Então, assim, tudo que foi pesquisado, tudo que foi investigado e tudo que foi averiguado e confirmado mostrava que de fato ela não gostava da filha, que o AJ era o preferidinho. Ela sempre comparava o AJ com ela, falava que ela era muito agitada, que ela era muito petulante, já o AJ era um menino quieto, comportado, que ele era uma criança que brincava sozinha, que não dava trabalho, enfim, o sonho dela, né? Então, assim, já mostrava que ela não gostava muito da Adriana. E é isso, gente. Essa foi a história da Adriana, uma menina que tinha todo um futuro pela frente e que foi tirado dela pela própria mãe. E bem feito que ela pegou prisão perpétua, que ela foi presa e que ela tá pagando pelos erros dela. Aqui no Brasil a gente sabe que não é bem assim, né? A Suzane, por exemplo, pegou só alguns anos, não pegou prisão perpétua e brevemente já tá solta, inclusive já tem muitos benefícios, né, como prisioneira. Ela responde em liberdade condicional, enfim. É isso. Gente, eu não sei se eu deixei de passar algum detalhe desse caso, mas se você conhece o caso da Adriana e tiver algum detalhe que eu esqueci, comenta aqui. Comentem também os casos que vocês querem que eu traga, tá bom? O que vocês querem ver aqui no canal. Deixa o like de vocês pra fortalecer. Comenta bastante, se inscreve no canal e assina o sininho da notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!